Malaquias capítulo 1, versículo 1 vai falar aí, ó. Coloca aí na tela. Eis a palavra profética de Yahvé, o Senhor, contra Israel, anunciada por intermédio de Malaquias, o meu mensageiro. Quem crê que nós estamos aqui como mensageiros de Deus nessa manhã de hoje? Deus nos trouxe aqui hoje, meu irmão, para trazer uma mensagem, para trazer uma palavra para a sua vida. Versículo 2 ele vai dizer: eu sempre vos amei, assegura Yahvé. Então olha para mim, o Senhor chega para o povo e fala assim, ó, eu sempre amei vocês. Porque há muitas pessoas que elas duvidam do amor de Deus. Elas falam, por que Deus me ama e por que eu estou passando por isso? Se o Senhor me ama, por que tirou meu filho? Por que meu filho está assim? Por que meu casamento está assado? E isso é algo que nós precisamos parar e enxergar e ver as movimentações que nós precisamos fazer para que então o Senhor nos aceite. Glória a Deus, queridos. Como assim, bispo? Vamos lá. Ele vai dizer aí, ó. Eu sempre vos amei, assegura Yahvé. No entanto, vós me questionais de que maneira nos tem amado. Ora, não era Esaú, irmão de Jacó? Relembra o Eterno. Ainda assim, gente, aqui está o segredo dessa palavra. Ainda assim, o quê? Amei Jacó. Gente, quando Deus falou comigo na madrugada isso, eu fiquei, meu Deus, Deus amou Jacó, por quê? Se Jacó enrolou o irmão dele, sim ou não? A bênção da primogenitura era de quem? Era de Esaú. Era para ser conhecido como Deus de Abraão, Isaque e Esaú. E por que Deus hoje é conhecido como Deus de Abraão, Isaque e o quê? Jacó. O que fez Jacó conquistar esse direito, que não era dele? Nós precisamos parar e ver o porquê que Deus, diante da situação entre Esaú e Jacó, Deus vai dizer, eu amei quem? Amei quem? Jacó. Nós precisamos parar e entender o que é que levou Deus a amar tanto Jacó. Atitudes que Jacó tomou. Atitudes, um exemplo que Davi também tomou e que fez o Senhor amar Davi e rejeitar quem? Saul. O que fez Deus querer destruir a terra e de repente ele para e fala assim, achei graça em Noé. Olha que loucura. Ou seja, o Senhor querer destruir Sodoma e Gomorra e de repente ele encontra lá quem? Ló. E ele resgata Ló. O que é que de fato faz com que o Senhor venha nos amar? Quando o Senhor ele fala de Ló, ele chega para Satanás e fala, observaste meu servo Jó, observaste meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem temente a Deus e homem que se desvia do mal. Ou seja, um homem na terra que fez com que Deus se agradasse dele. A pergunta é, será se Deus está se agradando de nós, queridos? Será se, na verdade, nós estamos alcançando, por meio das nossas atitudes, o coração de Deus? Quem está comigo aqui? Ele vai continuar dizendo, olha só, versículo 3, e rejeitei quem? Esaú, transformei suas montanhas em terras arrasadas, e entreguei o quê? A sua herança aos chacais no deserto. Ele está falando de uma herança, gente, presta atenção. Ou seja, imagine Deus rejeitar Esaú. Por que Deus rejeitou Esaú? Porque lá atrás, Esaú também rejeitou a quem? A Deus. Ele rejeitou um chamado que Deus havia dado para ele. Ele rejeitou uma bênção que era por direito dele. Às vezes nós temos tantas bênçãos, nós carregamos tantos milagres por meio do sacrifício de Jesus na cruz. Hoje nós temos livre acesso à presença e nós não buscamos a presença. Quem está comigo aqui? Ou seja, a porta está aberta para nós entrarmos, para nós recebermos o Espírito Santo, para nós crescermos em amor, e nós não crescemos. Nós rejeitamos o Espírito, nós rejeitamos a palavra, nós rejeitamos aquilo que o Senhor está nos entregando, o chamado.
rejeitamos os nossos líderes, rejeitamos a igreja, rejeitamos o trabalho, rejeitamos tantas coisas que o Senhor nos chamou para vivermos no corpo de Cristo. Quem está comigo, pessoal? Fala para o irmão que está do teu lado, não rejeite o que o Senhor te entregou, querido. Esaú, ele rejeita o que o Senhor havia dado para ele, era um direito dele. Nós temos direitos porque somos herdeiros, sim ou não? Sim ou não? Temos direito, meu irmão. O Senhor nos deu autoridade para expulsar demônio, para curar enfermo. O Senhor nos deu autoridade. Agora, o que é que nos impede muitas das vezes de viver isso? O que é que nos impede muitas das vezes de viver o sobrenatural e vivemos hoje vivendo o natural, aquilo que não foi o para que Deus nos chamou, porque Deus nos chamou. Ele não nos chamou para viver o natural, Ele nos chamou para viver o sobrenatural. Ele não nos chamou para viver uma vida normal, Ele nos chamou para viver uma vida sobrenatural, uma vida na total dependência dEle. Glória a Deus. E uma pessoa que vive sobre essa total dependência, ela vive, por exemplo, como Abraão. Quando Ló chega ali, né, começa a ver uma briga e aí começam os pastores de Abraão brigarem com os pastores também do sobrinho dele. E aí ele fala assim, se você for para a direita, eu vou para onde? Para a esquerda. Se for para lá, eu vou para... Ele não se importava com a direção. Ele sabia que quem dava a direção era quem? Era Deus, que se ele fosse para o deserto, no deserto ele ia prosperar. Se ele fosse para onde for, se o Senhor estivesse com ele, meu irmão, ia dar certo e acabou. Às vezes a gente está vivendo muito natural. A gente está vivendo de uma forma muito humanizada, onde a gente fica ali fazendo conta, a gente fica ali vendo as coisas de uma forma natural e humanizada, e isso Deus não quer. Porque veja que isso foi a ruína de Davi, quando ele levanta o censo e ele começa a fazer contas de quantos números do exército ele tinha, e o Senhor se desagradou com a atitude de Davi. E às vezes a gente está fazendo conta demais, a gente está vendo coisas naturais demais, como Esaú. Ele via o direito de primogenitura como algo que... Ele mesmo disse, para que me serve isso? Do que me serve esse direito de primogenitura? Jacó, malandro, falou que ele não está enxergando, mas eu estou enxergando o que ele não está enxergando. Eu quero isso. Eu quero essa bênção. Eu quero me conectar com Deus. Eu quero poder viver os propósitos de Deus. Se meu irmão não está querendo, eu quero. Quem está comigo aqui, meu irmão? Era isso que estava conquistando Deus. Era esse desejo que Jacó tinha de querer participar dos projetos do Pai. Era esse desejo de poder participar das coisas do Senhor, queridos. O que é que conquista o coração de Deus quando Deus fala assim, eu amei Jacó e rejeitei quem? Esaú. Será que não tem pessoas no nosso meio que o Senhor está rejeitando? Porque elas estão rejeitando o seu chamado, porque elas estão rejeitando aquilo que o Senhor está entregando. O Senhor está puxando você para um compromisso, mas há pessoas que não querem compromisso nenhum. O Senhor está te chamando, te convidando a viver algo novo, mas a pessoa ainda quer viver no velho. O Senhor está te convidando a viver coisas extraordinárias, mas você não se move. Você está se movendo como Ló. A campina ali está verdinha, eu vou para lá. Se arrebentou. Deus está querendo mudar a nossa visão, amém, pessoal? Deus está ajustando a nossa visão para que a gente esse ano possa viver coisas que nunca na nossa vida a gente viveu. Coisas que a gente nunca imaginou viver. Deus, Ele quer nos ajustar a vivermos, não de uma forma onde nós forçamos a coisa. Porque aquilo que Deus tem para nós não vai vir por base de uma força, mas de uma obediência. Diga glória a Deus. Tem muita gente fazendo força desnecessária. Tem muita gente sofrendo por coisas que não deveria sofrer. Pessoas ansiosas por coisas que não deveriam ficar ansiosas. Ele mesmo diz, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, porque o Senhor tem cuidado de vós. Quem está comigo aqui? O Senhor tem cuidado de vós. Eu falei para os irmãos esses dias que eu estava no Bosque Maia fazendo uma caminhada, e Deus falou muito comigo essa palavra.
Porque ele vai dizer nessa palavra, né? Se quem pensa nessas coisas são os incrédulos, né? Os incrédulos é que pensam nessas coisas, né? Que estão preocupados ali com isso, com aquilo, com dinheiro, com pagar, com aquilo outro. Ele diz, buscar em primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não sois vós mais importante que as aves do céu. Eu fui no Bosque Maia caminhar lá e eu estou lá andando, meu irmão. Aí eu vejo um senhorzinho com as 2 sacolas de ração de comida, e eu fiquei observando ele, parei e fiquei olhando. E eu via toda vez esse senhorzinho lá. E aí ele chega, para assim, na hora que ele para, aí os pombos já vêm tudo em cima dele. As aves. Aí ele pega as rações, os negócios e vai jogando. Aí eu fiquei olhando, falei, meu Deus. Aí ele pegou, saiu e foi lá no tanque, lá no lago do bosque, né? Aí ele pega lá as rações e joga lá no... Aí vem aquele bando de peixe, a tartaruguinha lá comendo e eu olhando. Aí Deus falou comigo, meu irmão. Deus falou assim, filho, eu já dei ordem aqui em Guarulhos para que esse senhor alimentasse esses pássaros aqui e alimentasse esses peixes aqui. Não sois vós mais importante do que eles? Eita, Jesus. E às vezes a gente se preocupa com coisas que não é para a gente o quê? Se preocupar, queridos. Fala para o irmão, Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Agora, um dos pontos que Deus traz para essa pregação de hoje, para a igreja, através de uma revelação profética na palavra, é justamente esse ponto, em que Deus fala, eu amei mais Jacó do que quem? Esaú. Por quê? Essa é a pergunta. Por quê? Porque Jacó, meu irmão, ele queria a todo momento participar do projeto de quem? De Deus. Ele queria. Esaú não deu valor. Meu irmão, tem gente que não dá valor a congregar aqui na igreja. Tem gente que não dá valor à palavra e nem vem no culto. Nós falamos, gente, Deus me entregou algo poderoso. Tem gente que nem está aqui, porque ela não dá o quê? Valor. Eu sei que tem gente que poderia não estar, talvez porque está doente, ou porque está trabalhando, tudo bem. Mas tem pessoas que poderiam estar aqui, mas não estão. Tem momento de Santa Ceia, meu irmão, Santa Ceia. A pessoa não dá valor à Santa Ceia. Não dá valor à morte de Cristo na cruz do Calvário, o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Não dá valor. A pergunta é, quantos Esaú nós temos aqui? Quantos Esaú nós temos aqui? E Deus está querendo levantar pessoas que de fato Ele venha dizer, eu amo Jacó, eu amo Davi, eu amo essa mulher, eu amo esse homem. Por quê? Porque ela me busca, porque ela me deseja, porque ela me quer. Ela pode estar passando o que for, mas ela não deixa de cumprir com seus compromissos. Ela não deixa de me adorar, mesmo em tempo de dificuldade. Amém, igreja? Ele vai continuar dizendo aí, em Mateus 20:16, abre aí. Você vai ver que o amor de Deus por Jacó veio por uma conquista, meu irmão. Jacó conquistou o coração de Deus, meu irmão. Jacó conquistou não só o direito de primogenitura, mas de alguma forma o coração de Deus por desejar participar dos projetos do seu Deus. Você vai ver que já dentro da barriga da mãe, Jacó já estava lutando pelo direito de primogenitura. Ele poderia aceitar, se conformar, pois havia nascido o segundo. Ou seja, nasci agora, meu irmão é o primeiro, eu sou o segundo, acabou. Mas ele não se conformou com aquilo. Ele não aceitou ser o segundo, ele queria ser o quê? O primeiro, ele queria a bênção, ele queria herdar aquilo que vinha de quem? De Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Porque o irmão não lhe dava a devida importância. Olha o que vai falar em Mateus 20:16. Só para a gente entender esse cara aqui. Esaú, olha só. Portanto, antes de entrarmos, né? Olha só. Portanto, os últimos serão o quê? Os primeiros. E os primeiros serão os últimos, pois muitos serão chamados, mas poucos o quê? Escolhidos. Gente, não foi o que aconteceu com Jacó? Ele era o último, ele era o segundo, mas se tornou o quê? O primeiro. E há muitos primeiros que se tornarão o quê? O último. Por que, bispo? Simplesmente por uma coisa, porque não estão dando valor ao que Deus entregou. Você não está dando valor ao que você carrega dentro de você. Você carrega o Espírito Santo, meu irmão. Você é templo do Espírito Santo. Teu corpo é templo do Espírito Santo.
E se você é templo do Espírito Santo, meu irmão, você tem que cuidar do que você carrega, porque você pode perder. O que você carrega, você pode perder. Há muitas pessoas que um dia eram cheias de Deus, hoje são cheias de demônios. Ou eu estou falando besteira aqui? Pessoas que eram usadas por Deus, eram pessoas que derramavam azeite, eram cheias de unção, mas hoje você vê, está lá nas drogas, está na prostituição, está perdida no mundo, cheia de demônios. Por quê? Porque rejeitou o que havia recebido, não deu valor. A Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide, para que não caia. Fala para o irmão que está do teu lado, fala de uma forma profética, fala, irmão, cuidado para você não cair, meu irmão, fala aí, cuide para você não cair, meu irmão, cuide para você não cair, cuide, amém? Cuide, meu irmão. E, gente, eu vou falar para você, é tão sorrateiro, é tão, me ajuda aí, meu irmão. Sutil, obrigado. É tão sutil a queda de uma pessoa que ela não cai de um dia para a noite. É algo que vai sendo aos poucos. Aos poucos. Ela vai ficando fraca, ela vai deixando de vir na igreja, ela já não vai tendo mais vontade de orar, ela já começa a arrumar desculpa para tudo, tudo é desculpa, todo mundo está errado, todo mundo tem problema, ninguém gosta dela, ninguém liga para ela. E aí é o ponto que ela já não vai nem ficar mais. Quem está comigo aqui, você está entendendo, sim ou não? É isso mesmo, o pastor Zé está falando, tem uma frase que diz assim, quem não aumenta, diminui. É verdade. E às vezes a gente não entende isso, meu irmão. Porque às vezes você está numa situação onde você não está percebendo que você já caiu. Tem gente que está aqui me assistindo agora, até pela internet, aqui na igreja, que está caída e achando que está de pé. Está caída. Caidinha. E sabe o que é o perigo? É quando você morrer, meu irmão, e basta estar vivo para morrer, você bater na porta, Senhor, abre a porta, Senhor, não te conheço não. Mas, Senhor, era lá da igreja da restauração do Bispo Neto. Senhor, eu ajudei com a tinta lá, o Senhor viu, eu dei a tinta lá. Eu ajudei a levar um saco de cimento. Mas não te conheço não. E aí, meu irmão? A gente precisa entender que nós não podemos viver no engano, queridos. O diabo, ele quer nos enganar. Por isso que a verdade, ela vem para rasgar com tudo. Ela é como uma espada, ela vem ferindo, mas ela vem logo curando também. Glória a Deus, ela vem rasgando tudo, mas ela vem também curando e sarando. Ela vem tirando as escamas dos nossos olhos para nós enxergarmos detalhes. Detalhes, fala assim, detalhes mesmo, que faz toda a diferença. Não adianta a gente começar, vamos para a igreja, vamos adorar, vamos lá, mas tem detalhes na palavra, queridos, importantíssimos para nós não cairmos. Por isso que eu leio a Bíblia, eu vejo os versículos, eu vejo a vírgula, eu vejo os verbos, eu analiso, eu pesquiso, porque nas entrelinhas da Bíblia, meu irmão, Deus fala de uma maneira tão profunda, tão profunda, tão profunda. Por isso que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Tem espírito e vida nessa palavra, queridos. Tem espírito e vida que Deus está transmitindo para a igreja nessa manhã. E nós precisamos, sabe, puxar isso para nós e nos alimentarmos de espírito e vida. Para que nós não venhamos ser uma igreja morta. Para que nós não venhamos ser uma igreja desapercebida, como aquelas virgens nécias que não se prepararam, mas foram pegas de surpresa. E quão duro é, meu irmão, você ser pego de surpresa. Quão duro é você passar por algo que você não estava se preparando para aquilo. A pessoa que fica desempregada de repente, não estava preparada, e aí? A pessoa que fica doente de repente, meu Deus. E a gente está falando aqui não de uma coisa passageira, a gente está falando de algo eterno, para sempre. Olha o que vai falar de Jacó, olha como a Bíblia retrata Jacó, queridos, vamos lá, abre aí no livro de Oséias, capítulo 12, versículo 3, vai falar sobre Jacó de uma maneira muito bacana, né? Olha que legal, e a gente aprende com Jacó, que foi transformado em Israel, amém? Deus mudou o nome dele de Jacó, que era trapaceiro, que era enrolão, enfim, em Israel, que significa ali príncipe, não é isso?
príncipe de Deus. Olha que coisa. Um príncipe, um cara que era visto como enrolado, trapaceiro, agora é conhecido como o quê? Príncipe de Deus. Meu Pai do céu. Fala aqui, pastor. E assim, Israel, né, que foi Jacó, é quem vai depois dar origem ao povo de Israel. E o povo de Israel é chamado no hebraico de Am Segulá. E Segulá não é povo único apenas, é povo precioso. Mas esse precioso vem desde Jacó, né? Deus viu Jacó como alguém precioso, né? Como isso que o bispo falou, alguém que conquistou o coração do Eterno. Forte, hein, gente? Imagina, que coisa linda, gente. Meu Deus do céu. Imagine nós... Um cara que muita gente fala mal, né? Fala, pai, Jacó, bandido sem vergonha, passou a pé no irmão. Mas você vê que havia algo dentro de Jacó que agradou Deus. Por isso que, queridos, Deus não vê como o homem vê. Deus vê o quê? O coração. Deus está vendo o que está dentro de você, meu irmão. Quais são as motivações de que você veio aqui hoje? O que tem motivado você de estar na igreja? O que tem motivado você de estar congregando? O que tem motivado você de fazer a obra de Deus? O que tem motivado você de servir ao Senhor? Tudo Deus ele vai ver aí dentro. Você vê que quando aconteceu da mesma forma com Davi, até o profeta se enganou. O profeta achava que era o outro irmão, que era mais forte, e de repente o Senhor fala, não, eu não vejo como o homem vê. Tem um outro aí, não? Tem mais outro irmão, não? Ah, tem o Davi, está lá cuidando das ovelhas. Traz ele. Deus falou, é ele. Nem o pai acreditava nele, meu irmão. Ou seja, ninguém acreditava nele. Mas havia algo dentro de Davi. Como havia algo dentro de quem? De Jacó. E como algo dentro de você que vai conquistar ou vai rejeitar. Eita Deus. Ou conquista ou rejeita. Porque ou você é quente, ou você é o quê? Ou você é frio. Mas porque é morno, estou a ponto de quê? Vomitar da minha boca, rejeitar, pôr para fora do corpo. Meu irmão, Deus não quer gente meia boca aqui não, gente. Deus não quer crente meia boca não. Deus não quer crente... Deus não veio para criar uma religião não. Ele veio para criar um povo santo, separado, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele não veio para criar o evangélico, o católico, não. Ele veio para criar uma religião. Ele veio para criar um povo escolhido, um povo santo. Um povo que tem prazer nele, um povo que deseja ele, um povo que, sabe, separado por ele. Um povo que não se mistura com as coisas desse mundo. Um povo que rejeita as coisas das trevas, que não se conecta com as coisas desse mundo. A Bíblia mesmo fala, se o meu Senhor diz que quem é amigo do mundo é inimigo dele, eu não quero nada com o mundo. Quem está comigo aqui? Eu não quero nada com o mundo. E hoje você vê o mundo entrando nas igrejas. O mundo fazendo parte, porque vai dar certo. Mas nem tudo que dá certo é o quê? É certo, querido. Você precisa pensar nisso. Ah, mas está dando certo. Mas é certo? Porque as coisas desse mundo dão certo. O próprio diabo chegou para Jesus e falou assim, se prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. Tudo que você quiser eu te dou. Vai dar certo? Vai. Para o mundo, né? Mas, em troca disso, o que vai ter? Aí a conta não fecha, meu irmão. Aí não vale a pena. Não vale a pena. Melhor pagar o preço em vida do que pagar o preço depois que você morrer. Quem está comigo aqui, querido? Melhor pagar o preço por uns anos só, porque amanhã a gente vai estar lá em cima e vai falar assim, valeu a pena passar por tudo. Valeu a pena passar por tudo para hoje poder estar aqui na glória do meu Senhor. Para hoje poder estar aqui desfrutando e ouvir, entre, bendito do Senhor. Glória a Deus, entre no gozo do teu Senhor, no prazer do teu Senhor. Meu irmão, Deus tem prazer com aqueles que de fato realmente desejam as coisas do alto. Amém? Deus tem prazer, Deus tem alegria, Deus tem, sabe, Por isso que quando a gente conquista o coração de Deus, meu irmão, é diferente. Você não precisa ficar pedindo nada. Eu sei que a gente pode pedir, não tem problema de pedir. Não tem problema de falar, pai, eu preciso, não tem problema, mas é tão prazeroso isso que a Bíblia fala, né? Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bênçãos decorrentes da obediência. Fala aqui, pastor, o povo te ouvir. Tem uma frase hebraica que fala assim,
faça da vontade de Deus como se fosse a sua, e ele fará da sua como se fosse a dele. Repete aí, como é que é? Faça da vontade de Deus como se fosse a sua, e ele fará da sua como se fosse a dele. É forte demais, hein? Anota aí. É forte, gente. Amém, pessoal? Então, que venhamos ter essa preocupação, sabe? De fazer aquilo que agrada a quem? A Deus. Hoje a gente está vivendo ao contrário. As pessoas querem fazer, elas querem que Deus agrade ela. As caras assim, não, eu quero isso, eu quero me casar, eu quero um cara assim, eu quero assado, eu quero o emprego, eu quero isso. Eu quero que Deus faça a minha vontade. E aí é aquilo que a Bíblia fala, né? A pessoa que tem um Deus no ventre, ela serve ao seu próprio ventre. Né? É a pessoa que serve a sua própria vontade. E isso a Bíblia chama de inimigos da cruz. Meu irmão, você está louco, imagina. Ou seja, você serviu o seu próprio ventre, os próprios desejos. É aquele ditado que diz lá no Maranhão, né? Como que é? Só olha para o seu umbigo. Já ouviu? Quem já viu isso aí? Hein? É o fulano que só olha para o seu umbigo, né? Ou seja, ele só se preocupa com ele, meu irmão, não está preocupado com ninguém. Então, se as coisas não acontecerem do jeito dele na igreja, ele sai. Um dia minha irmã falou assim, bispo, eu queria ouvir aquela música, você pode cantar? Eu falei, desculpa, mas aqui não é karaokê não, minha irmã. A gente vai pôr aqui a música que o Senhor direcionou já. Porque tem gente que às vezes ela vem na igreja para querer ouvir a música dela, o culto dela, o jeito dela. E não é do seu jeito, meu irmão. Deus vai fazer tudo que vai contra a tua vontade. A igreja é um lugar, não é de conforto não, ainda que a gente está buscando ficar confortável, né? É para dar as lapadas, meu irmão. É para ficar mais macio, né? A gente vai até comprar um cinto de segurança para se colocar aqui, travar e se não ir embora. Só a gente destrava aqui no púlpito. Agora acabou o culto. Porque não é um lugar, a igreja não é um lugar de conforto, é desconforto. A palavra de Deus, ela vai nos trazer um desconforto. Ela vai mexer com a gente. Ela vai quebrar a gente. Ela vai tirar da gente aquilo que não presta. Por isso que, quando fala, a Bíblia vai falar sobre o novo nascimento, ela vai falar sobre morte. Ou seja, eu preciso morrer para nascer. O novo nascimento vem por meio da morte. Ou seja, morrer para o mundo, morrer para a vida velha, morrer para aquela mentalidade caída, né? Mentalidade adâmica, buscar ter uma nova mentalidade. Tudo isso faz parte do processo. É um processo de dor? Mas que vale a pena. Amém? Que vale a pena. Uma igreja que já não tem mais palavra da cruz, meu irmão, já não é mais igreja. Já não é mais igreja. Virou um negócio, virou, sei lá, outra coisa, menos a igreja. Porque a igreja, ela precisa ter a palavra da cruz. O sacrifício. Quem quiser vir a mim, negue-se assim. Toma a sua cruz, o quê? Me siga. E cruz é lugar para morte. Para morrer, meu irmão. Deus está falando, vem me segue, a gente vai morrer junto. Mas também quando ele morre, ele ressuscita. Não é mais o Jesus com uma cruz de espinhos, com a roupinha, agora é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Ele venceu a morte, ele venceu o inferno, ele venceu os principados, as potestades, tudo se curvou diante dele. E tudo vai se curvar, sabe por quê? Diante de nós. Porque nós carregamos algo muito precioso, querido. Com toda a humildade. Com toda a humildade. Nós temos verdadeiramente um rei na barriga. Ninguém entendeu, né, meu irmão? Estou até com medo agora. Nós temos o rei na barriga, meu irmão. A gente tem o Rei dos Reis aqui dentro. Uma passagem que eu acho extraordinária que fala assim, que o Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo quer morar dentro da gente. Meu Deus do céu. O Deus triuno, a Santíssima Trindade, morar em nós. Quem somos nós, gente? Só que às vezes nós rejeitamos isso. Porque a gente vê isso apenas como uma palavra, como foi o caso de Esaú. Ele falou, do que me serve esse negócio aí? E Jacó já enxergou de outra forma e alcançou isso. Olha o que diz lá, vamos lá, Oséias 12:3. Ora, Jacó, ainda no ventre da sua mãe, meu irmão, olha o que ele carregava já no ventre da sua mãe, segurou o calcanhar do irmão, Esaú, a fim de suplantá-lo, ou seja, de passar na frente dele para poder pegar a bênção. Mais tarde, como homem, lutou com quem? Com Deus. Gente, para pensar. Olha aí, primeira coisa, no ventre ele já estava o quê? Lutando. Ele não tinha nem nascido, já na barriga ele já estava lutando. O cara era um lutador, ele queria
fazer parte desse propósito. Aí, segundo ponto, olha que interessante. Mais tarde, como homem, lutou com quem? Olha esse cara. E Esaú, fala o que dele? Fala nada. Só fala que ele rejeitou. Segundo ponto, lutou com Deus. Terceiro, lutou com um anjo e recebeu o quê? A vitória. Quarto, o que ele fez? Chorou. Ele era um cara quebrantado. Quinto, o que ele pediu aí? O que ele alcançou aí? Suplicou o seu favor. Ou seja, era um cara que ele suplicava, era um cara de oração, era um cara que falava com o Senhor. Quem está comigo aqui, meu irmão? Em Betel, olha aí, encontrou a quem? Meu Deus do céu, cara. Sabe que é qualquer um que encontrava com Deus assim? Olha só o que esse cara carregava. Só galgando, né? Só conquistando, olha aí. Ali conversou com ele. Meu Deus do céu, gente. E Esaú? Mas não era o primogênito? Não era o cara que estava destinado a ser conhecido como Deus de Abraão, Isaac, Esaú? Mas por que ele não alcançou isso? Porque, queridos, presta atenção. Quem crê que tem promessa para a tua vida? Mas não significa que você vai alcançar ela. É, meu irmão, isso é pancada. Eu acho que o fato até de Esaú saber que carregava uma promessa deixou confortável. Verdade. É verdade, Isaías. Tem gente que ela fica confortável. Não, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Ah, aleluia. Meu irmão, eu vou ler de novo o que esse cara fez. Não vou ler não, você já viu. O cara, ele não parou. Ele lutou com Deus, ele lutou com um anjo, ele na barriga, ele lutou. Ele encontrou com Deus, ele falou com Deus. Meu Deus do céu. E ele não tinha promessa. Eu quero lembrar você que você tem promessa, querido. Mas não significa que você vai alcançar ela. Pode ser que o Senhor te rejeite no caminho. Essa foi a palavra que Deus me deu na madrugada que mexeu comigo, meu irmão. Deus me acordou 4 da manhã para me falar isso. Isso é para mim também. Porque eu sei que Deus tem promessa para a minha vida muito grande. Mas não significa só ter promessa. Significa lutar, meu irmão. O reino do céu, ele é tomado por esforço. As coisas lá de cima são tomadas por esforço. Aí vem um bonitinho e fala assim, não, bispo, nós estamos vivendo a graça. Não tem mais esforço, não. A gente está vivendo aqui, o Senhor vai dar tudo para a gente, bonitinho. Eu vou mostrar para você, vamos continuar. Boa. Isaías falou aqui que a graça é a capacitação para o esforço. Excelente definição. É a capacitação para o esforço, meu irmão. Amém, gente? Não é para me capacitar a ficar deitado agora, que tem uma hipergraça sendo pregada aí. Eu posso pecar, eu posso trair, eu posso fazer o que tiver, que eu vou ser salvo, já estou salvo, já aceitei Jesus. Vai. É que nem eu quando era espírita. Eu era espírita estudando Allan Kardec, e a gente começou no espiritismo, e eu falava-se sobre umbral, e tinha um livro chamado Nosso Lar. Já teve até um filme dele, né? Nosso Lar. Era um livro que era como é que se falava? Que era psicografado por um espírito. E aí eu li aquilo, era já meio doido da cabeça, e falava assim, quando você vai para um umbral, eles não chamam inferno, eles chamam umbral, você vai para um umbral, e aí você desce, e lá se você fica um tempo no umbral, se você se arrepende, você vai para uma colônia. Aí na colônia você vai evoluindo e vai reencarnando. Aí eu falava, eu vou descer o pau mesmo. Eu desço lá, fico um tempo lá, depois eu solto para a colônia, esse negócio aí, eu peço perdão e vou subindo. E é o que muitos crentes hoje estão vivendo assim. Uma hipergraça onde já aceitei Jesus, está tranquilo. Vai nessa, meu irmão. Vai nessa, porque o diabo, ele é especialista em engano. E há muita gente sendo enganada e sendo ludibriada na sua própria mente. Vigie os seus pensamentos, queridos. Porque a verdade, ela vem para justamente nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
A verdade, ela vai libertar de que maneira? Você passa a entender a verdade e agora você passa a tomar decisão. É como se a verdade chegasse, ela tirasse toda a cortina, toda a nuvem negra. Você, mas só isso não basta. Agora é hora de você tomar a decisão. Eu posso também fazer o quê? Conheci a verdade, mas não me movi segundo aquilo que o Senhor me chamou para mover. Como aqui agora nós estamos falando da promessa. Ou seja, não adianta eu ter promessa e amanhã o Senhor me rejeitar, porque eu vou me tornar um Esaú. Ou um Saul. Quem está comigo aqui, pessoal? Gênesis 25, versículo 34. Ele vai dizer assim, olha o que vai falar desse cara. Então Jacó lhe deu pão. Então Jacó lhe deu o que, gente? Pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e o quê? E bebeu até fartar-se. Levantou-se e partiu. Assim desprezou Esaú todos os seus direitos de filho mais velho. O que ele fez, gente? Desprezou. Fala para o irmão que está do teu lado, não despreze o que Deus te entregou. Sabe, parece que tem pessoas que têm uma tal de amnésia espiritual. Isso nos preocupa, gente. Porque eu vou te falar uma coisa, se tem uma igreja que tem palavra, é a nossa. Isso você nunca vai poder reclamar. Uma igreja que tem palavra, uma igreja que tem estudo bíblico, uma igreja que a gente está se aprofundando, que a gente está buscando trazer para as pessoas a verdade. Agora, parece que tem gente que tem uma amnésia. Porque quanto mais ela aprende, mais ela sabe, mais ela busca, significa dizer, a Bíblia fala assim uma coisa muito importante, me ajuda aí onde é que está essa passagem que eu não estou lembrando, que fala assim, caminhai na medida que já receberam. Simples. Caminhai na medida que vocês já receberam. Poxa, se eu estou recebendo muito, então eu tenho que caminhar numa medida que já não é mais de 1 ano atrás, já não é mais de 2 anos atrás, não é mais de 5 anos atrás, quando o ministério começou. E tem gente que se passou 5 anos e está recebendo palavra, mas continua caminhando raso. Continua caminhando raso. Meu primo Gomes esteve aqui, que é o cara que Deus me usou ele para alcançar minha vida, me tirar da época que eu estava na Umbanda, da minha família, enfim, é o meu pai na fé. Ele apareceu esses dias, apareceu um tempo atrás também, me ajudou muito, foi através dele que eu também saí do ministério que eu estava. Ele me despertou para muitas coisas que eu não estava enxergando. E ele fez uma análise da nossa igreja. Esses dias ele falou assim, Neto, vocês têm uma palavra muito forte, cara, vocês estão numa pegada muito forte, muito bacana, muito... Só que ele falou assim, só que eu vejo que o povo não está preparado ainda para receber o que vocês estão dando. E eu falei assim, caramba, será? Será? Isso nos faz perceber o quê? Que como líderes e como líder do ministério, meu irmão, eu quero puxar você para cima. Glória a Deus, igreja. A gente quer puxar você, a gente não quer deixar você para trás, porque não adianta o bispo crescer, o pastor Isaías crescer e você ficar para trás, então nós fomos derrotados. Porque a igreja não é uma pessoa, é um corpo que precisa caminhar junto. Quem está comigo aqui, meu irmão? Nós precisamos caminhar junto e a Bíblia vai mostrar no mesmo espírito, na mesma visão, com o mesmo propósito, juntas e medulas todas bem ajustadas, até que todos alcancem. Até que todos alcancemos, meu irmão, aleluia, a estatura de Cristo. Cristo tem uma estatura. Para a gente chegar na estatura de Cristo, meu irmão, hein? Mas a gente vai chegar, porque a promessa é que a gente vai chegar. E ele ainda diz que obras maiores do que a dele, nós o quê? Faríamos.
Obras maiores do que a dele nós faríamos, meu Deus, a gente tem que crescer, meu irmão. A gente tem que alcançar aquilo que Deus quer que a gente alcance. O Senhor, como Pai, está nos chamando, vem! Vem para cima! Só que sabe qual é o problema? A gente está rejeitando. A gente não está entendendo. A gente está rejeitando até a igreja às vezes. Quem está comigo aqui, pelo amor de Deus, meu irmão? Um silêncio agora, dá até medo agora, meu irmão. Está aí? Olha lá, Filipenses, né? Contudo, caminhamos na medida da perfeição. Olha que maravilha, da perfeição. Que já o quê? Ainda tem esse detalhe da perfeição, meu Deus do céu, gente. Porque não é só se encher de palavra. É nós nos tornarmos, nos aperfeiçoando, nos tornarmos hoje melhor do que fomos ontem. E amanhã nos tornarmos melhor do que fomos hoje. Porque se não está havendo essa mudança, eu estou me enganando dentro de uma igreja. Me enchendo de palavra, achando que eu estou agora com a bola toda. Eu conheço a palavra, rapaz, que estudo maravilhoso. Mas não me aperfeiçoei no amor. Continuo grosso, estúpido, animal. Ou eu estou falando besteira? A natureza adâmica, carnal, corrupta, podre, nojenta, na fofoca, na mentira, na competição. Ou seja, não mudou. Eu estou cheio de palavra, mas estou com pouca manifestação de Cristo na minha vida. Quem está comigo aqui? Cheio de palavra, mas zero de Cristo. Zero de Cristo. O diabo conhece a palavra melhor que você, querido, melhor do que eu. E mesmo assim ele é diabo. Amém? Eu não quero que a gente venha ser uma igreja que conheça a palavra, conheça apenas. Mas que na medida que nós conhecemos, nós estamos sendo aperfeiçoados na medida do que nós estamos aprendendo. E nós estamos atingindo e caminhando na medida que nós já recebemos. E eu quero te falar, meu irmão, você já tem recebido muito nesse lugar. Muito nesse lugar. O convite de Deus talvez é esse. É talvez você ser um Jacó. É você começar a lutar por dons que Deus quer entregar, por propósitos que Deus quer te trazer. É o que o pastor falou aqui, sair da fila da bênção e entrar na fila do propósito. Glória a Deus, meus irmãos. A pergunta coloquei aqui algumas perguntas para terminar. O que tenho feito eu diariamente para conquistar a Deus? Jacó conquistou a Deus. O que tenho feito eu diariamente? Uma pergunta, queridos, vou fazer a pergunta. O que eu tenho feito eu diariamente para conquistar Deus? Jacó conquistou Deus. Amém, gente? O coração de Deus. Jó conquistou o coração de Deus, como falamos agora há pouco. Noé conquistou o coração de Deus. Davi conquistou o coração de Deus. Segunda pergunta, quais são as intenções do meu coração? Eu preciso saber. Quais são as minhas intenções? Terceira pergunta, o que tem sido prioridade para mim? Quais são as minhas prioridades? Quarta pergunta, em que lugar na minha vida Deus está? Amém, gente? Amém. Quinta pergunta, até que ponto estou comprometido com Deus? Até que ponto estou comprometido com Deus? Será que o meu compromisso com Deus vai até certo ponto, dali para lá? Não, agora não. Amém, gente? Eu preciso entender isso, queridos. Eu estava até falando para os pastores, fiz uma reunião com os pastores esses dias, ontem, na verdade, nem lembro, foi ontem, né? Sábado. Meu Deus, estou ruim. Foi ontem. A reunião com os pastores, e eu falava sobre, o Senhor disse, nós somos suas testemunhas, e no hebraico, no grego vai falar que testemunha significa mártire, ou seja, pessoas que morrem pelo propósito. Olha só, então testemunha não é só ser aquela testemunha, né? No hebraico vai falar também que a testemunha vai ser aquilo que você vai receber e vai entregar de primeira mão, exclusivo, né? Então esse é a testemunha. Mas no grego você vai ver que testemunha é isso, é você ser um mártir, é você morrer pela causa, é você morrer pelo propósito. Será se nós estamos aqui como essa igreja que está pronta para morrer pelo propósito? Será se nós estamos aqui realmente com pessoas que estão tão focadas naquilo que o Senhor chamou, ou são pessoas que estão em um nível de espiritualidade, entre aspas, né? Raso, ou estão só se convencendo de que são
de uma igreja ou que são religiosos. Até que ponto estou comprometido com Deus? Sexta pergunta. É uma aliança eterna ou apenas um namorico que eu tenho com Deus? Ou seja, isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Será se o que eu tenho com Deus é uma aliança eterna? Ou será se eu estou só com uma aliança de... Hoje coloca aliança de casado e aliança de quê? De compromisso. É um namorico. Ou nem aliança tem. Na verdade, nem aliança tem, né? É aquela pessoa que só quer ficar. Pergunta para um jovem desse aí, uma pessoa aí fora. Pergunta, você quer casar? Deus me livre. Porque ninguém quer assumir compromisso com ninguém, responsabilidade com ninguém, meu irmão. A pessoa quer ficar. Não, vou ficando aqui, vou ficando ali, vai ficar lá no inferno. Sétima pergunta. Quais são os pratos de lentilhas que tenho aceitado e que tem me posto para fora da realidade do reino do seu propósito? Deus falou isso comigo. Eu anotei. Quais são os pratos de lentilhas que tenho aceitado e que tem me posto para fora da realidade do reino e do seu propósito? Deus mandou entregar essa palavra para a igreja hoje, meu querido. Eu não sei que prato de lentilha você está aceitando e que tem levado você para fora do propósito de Deus. Verdade. Por maior que seja, se não é o propósito, queridos, é a lentilha que você está aceitando. Verdade. É a lentilha. Isso é um perigo, meu querido. É um perigo. Oitava pergunta para terminar. Preciso conhecer e reconhecer as intenções do meu coração. Simples assim. Esaú não sabia o que ele tinha dentro dele. No versículo 3, outra coisa que eu quero trazer. Coloca aí, Malaquias capítulo 1, no versículo 3. Você vai ver que foi a palavra que Deus me deu, né? A gente ainda, voltando lá para Malaquias, que tem um detalhe aqui muito forte, que eu quero trazer isso para a igreja. Isso aqui é pancada, meu irmão. Olha que coisa. Você vai ver que Deus vai deixar bem claro que Deus rejeitou Esaú, né? Coloca aí. E essa rejeição fez com que a sua herança e sua descendência nunca mais se erguessem. Por mais que lutassem e se levantassem novamente, o próprio Deus as derrubava por conta de uma atitude intencional, algo que estava dentro de Esaú, que não deu importância para o que era sagrado. Olha o versículo. Rejeitei Esaú, transformei suas montanhas em terras arrasadas e entreguei sua herança aos chacais do deserto. 4. Embora os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, aleguem, estamos devastados, mas voltaremos e reedificamos as nossas ruínas. Assim diz Yahvé Todo-Poderoso. É possível que consigais reconstruir, mas eu demolirei tudo outra vez. Eles serão chamados terra perversa, um povo contra quem Yahvé está irado para sempre. E aí? Vou me levantar. Não, a coisa está difícil aqui, mas Deus vai honrar. Vamos pegar aqui firme, vamos lutar. Tá bom, você pode se erguer. Agora imagine Deus falando, eu vou derrubar de novo. E aí? Foi o diabo. Irmão, sabe o que eu vejo com isso aqui? Deus convidando a igreja para se consertar. Sabe o que eu vejo aqui? Deus convidando a igreja para viver de fato o propósito. Deus levando você a entender que você não pode brincar mais de igreja. Mas para o nível que Deus está nos levando é um nível de seriedade com a palavra, meu irmão. Está chegando um tempo aí que as pessoas não estão levando mais a sério as coisas de Deus, mas Deus está levantando um povo, meu irmão, escolhido. Um povo, meu irmão, que maneja bem a palavra da verdade. E que caminha na medida daquilo que já estão recebendo, na perfeição, naquilo que o Senhor já está fazendo dentro de você. Forte, hein? Caramba. Ou seja, foram chamados perversos, não porque pecaram, né? Mas porque rejeitaram. A rejeição é pior do que o pecado. Olha que coisa. A rejeição. Fala para o irmão de novo, meu. Fala, não rejeite, meu irmão, que Deus te entregou. Fala aí, não rejeite, meu irmão. Não rejeite. Olha, meu irmão, tem gente aqui que já era para estar lá na frente. Tem gente que já era para estar pregando aqui no altar. Tem gente que era para ser obreiro da igreja, até hoje não é.
Tem gente que era para estar no louvor aqui, ó, que está escondido no meio aí, que sabe até tocar e não desenvolve o talento. Nós precisamos, meu irmão, entender isso. Não rejeite o teu chamado, não rejeite. Porque olha o que eu estou falando para você, isso aqui não vai comunar só na tua vida, vai comunar na tua família, nos teus filhos, nos teus netos. O que você rejeita aqui hoje, isso vai alcançar a tua família. Isso é muito forte, pessoal. Para terminar, queridos, porque já deu tempo demais, né? Mas uma passagem que para terminar, tem muita coisa, mas só para terminar. Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 7, nós falamos aqui sobre a ira do Senhor. E essa ira é tão terrível, queridos, que nós não podemos deixar que a ira do Senhor se acenda sobre nós e nem sobre a nossa casa. Eu vou repetir, nós não podemos deixar que a ira do Senhor alcance nós e a nossa casa. A ira do Senhor veio sobre a terra, por isso veio o dilúvio, mas Deus encontrou Noé. A ira do Senhor veio sobre Sodoma e Gomorra. E quando nós vamos falar aqui desse homem, Uzá, segundo Samuel 6,7, eu vou acabar. Imediatamente a ira do Senhor se acendeu contra Uzá. E Deus fez o quê? O feriu pelo quê, gente? Pelo seu erro. E Uzá morreu ali mesmo junto à arca de Deus. Olha para mim. Por que o Senhor ficou irado com ele? Quem sabe? Eu não vou entrar aqui no estudo, mas quem sabe? Porque ele tocou? Não. Primeiro, estava sendo feito tudo errado. A arca não podia ser levada no carro de boi. A arca tinha que ser levada por quem? Pelos sacerdotes. Quatitas, né? Quatitas. Eram os sacerdotes. Eles levavam a arca. Só eles levavam a arca. Aí o que fizeram? Não sei o que aconteceu. Vamos botar no carro de boi. Sempre tem alguém para dar uma opinião, não tem? Não, assim é difícil, mas bota no carro do boi aí que é mais fácil, é muito longe. Aí, eles se inspiravam nos fariseus, né? Filisteus, é isso mesmo. Ou seja, os inimigos, né? Ou seja, quando os inimigos pegaram a arca, colocaram na carroça e levaram, né? Para o templo de Dagon. E você vê que quando fizeram isso, olharam e falaram assim, agora vamos fazer do mesmo jeito. Deu certo. Quis imitar o mundo. Legal, hein? Forte, cara, tá doido? Quis imitar o mundo. Olha que louco. Nem tinha pensado nisso, né? Mas você vê, ele viu, deu certo lá, Dagon, os inimigos pegaram, não aconteceu nada, vamos fazer assim. Aí o boi está lá carregando a arca, aí a pedra bate lá na carroça, né? E a arca vai cair. A boa intenção de usar, o que ele fez? Tocou. Ele não podia tocar. A ira do Senhor se acendeu, ele morreu ali. Sabe o que eu quero dizer com isso? Para terminar, meu irmão, Deus está mostrando que tem pessoas que não têm um coração aprendível. Uzá sabia que não podia tocar, Uzá sabia que não podia levar na carroça, mas mesmo assim ele estava fazendo as coisas do seu jeito. Fala para o irmão que está do teu lado, você precisa ter um coração aprendível. É o tipo de pessoa que está na igreja, aprende, mas quer fazer só do jeito mais fácil. Jeito brasileiro, né? Eu vou encerrar aqui, meus irmãos, eu não vou continuar mais não. Tem muita coisa aqui. Mas eu acredito que isso aqui é suficiente para a gente poder parar, refletir e analisar o que Deus está querendo falar com a gente aqui nessa manhã de hoje. Glória a Deus. Eu acho que o que Deus mandou entregar aqui agora é suficiente para a gente fechar os nossos olhos, parar e refletir, para que de fato nós não venhamos ser como um Esaú ou um Saul, mas que de fato venhamos lutar para viver tudo aquilo que Deus tem como sonho para cada um de nós. Amém? Pode falar. A gente já vai orar? E Jesus falou isso, meus irmãos, é muito forte.
isso que eu estou compartilhando aqui com os irmãos. Jesus vai propor uma parábola para os fariseus que não estavam aceitando o fato de algumas meretrizes e publicanos estarem caminhando com Jesus. E aí Jesus vai contar uma parábola de um pai que falou assim para um filho: filho, vai lá na vinha. Aí o filho: amém, eu vou, tinha comigo. E não foi. Aí o outro disse: não vou, mas no final se arrependeu e foi. E aí Jesus falou: quem agradou o pai? Né? De quem o pai se agradou? Aquele que foi. Aí Jesus disse: é por isso que as meretrizes estão tomando a frente de vocês, porque vocês estão desprezando e elas estão aceitando. Então Deus está falando que tem muita gente aqui muito empolgada, que fala eu vou e não vai. Que fala eu vou fazer e não faz. E Deus está dizendo que por isso você vai ver pessoas tomando a sua frente. Mas antes disso acontecer, Deus trouxe essa palavra hoje. Glorifica bem forte, muito forte isso aí, hein? Glória a Deus, querido. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé, por favor. Meu irmão, Deus me levantou 4 da manhã. E um dia antes, Ele me levantou 4 e pouca da manhã. E na hora que... Um dia antes, foi incrível que Deus me despertou. Eu falei: cara, Deus está me chamando. E eu acordei já assim. E aí quando eu olhei para o celular, que eu olhei a hora, era 4 horas da manhã. E eu não lembro se foi 28... E aí Deus falou: esse é o salmo que você tem que ler. Salmos 4, versículo do 2 ao 8. Eu falei: que doido é isso? Eu peguei a Bíblia lá, fui ver, eu falei: meu Deus do céu. E Deus falou comigo tremendamente. No outro dia Deus me levantou de novo, 4 da manhã, e Deus falou: essa é a palavra que você precisa dar domingo. Essa é a palavra que meu povo precisa ouvir. Queridos, nós não estamos aqui brincando de igreja. Nós estamos aqui com todo temor, vivendo, sabe, com temor e tremor diante do que o Senhor quer fazer esses dias na vida de todos vocês e na minha vida também. Glória a Deus. Então, feche os seus olhos e eu quero, diante dessa palavra que não veio de mim, queridos, isso não acontece comigo normalmente, eu falo para você. Eu preparei a palavra às 4 da manhã. Deus foi me entregando e eu escrevendo. E eu quero que você que nessa manhã chegou aqui, ou você que me escuta em casa, ou você que Deus está trazendo essa conexão para você ouvir essa mensagem, porque é para você, meu irmão. Não é por acaso. Nada acontece por acaso. Não é uma coincidência você estar aqui. Eu quero chamar você que nessa manhã entrou por essas portas, ou você que nos assiste, a um concerto em amor, que o Senhor está te chamando. Mas antes de qualquer coisa, você precisa reconhecer e permitir ser quebrantado, ser quebrado por dentro. Deus não vai fazer nada na tua vida se você não tiver quebrantado. Saul, ele não se quebrantou, ele continuou sustentando o erro dele. Davi, quando ele erra, ele diz: Senhor, pode me tirar tudo, só não me tire a tua presença, o teu Santo Espírito, Senhor. Ele se quebranta, ele se chega ali. Esaú continuou dizendo não, mas começou a justificar o erro dele. Não seja orgulhoso. Você que hoje diz assim: bispo, eu quero me consertar diante do Senhor. Eu não quero apenas um namorico, eu quero um casamento, um compromisso verdadeiro. Eu não quero mais brincar, porque isso pode lhe custar a tua alma, meu irmão, a tua salvação. E ainda as gerações que virão, dos seus filhos, netos, serão comprometidas. Se você hoje diz: bispo, eu quero consertar minha vida com o Senhor, eu não sei se você está aqui hoje voltando, se você já frequenta, se você é pastor, é obreiro, é missionário, é o que não importa, meu irmão. Isso não importa nada. O que o Senhor quer é o teu coração, para Ele poder fazer o que Ele quer fazer. Se você sente que essa palavra queimou no teu coração e foi para você, meu irmão, vem aqui para frente que eu quero orar por você. Pode vir, em nome de Jesus, pode vir, porque a salvação sendo liberada aqui hoje, há milagres acontecendo aqui hoje, sabe? Deus mandou dizer isso para que no nome de Jesus pudesse se destravar áreas da sua vida que estão travadas, coisas na tua vida que estão travadas aí dentro de você.
Então acredite, o Senhor está chamando você. Pode vir, não importa, pode vir. Se você é membro, se você é obreiro, se você é quem quer que seja, Deus não está olhando para o seu cargo, Deus está olhando para o teu coração, meu irmão. Deus está olhando para dentro de você. Se alguém do louvor que quer descer ali e se concentrar, pode ir, meu irmão, porque agora, a hora é agora. A hora é agora. Ninguém está aqui para te acusar. O Senhor te trouxe aqui para te salvar. Aleluia. Pode vir. É tempo de conserto, é tempo de restaurar, é tempo de transformar.